programação, mas foi um erro de sistema, enfim, mas vou apresentar em português para vocês. O meu artigo trata, então, de um projeto, né, que eu já venho pesquisando há algum tempo, que é de trazer a superfície têxtil como um primeiro momento para uma coleção de design de moda, né? E como eu venho investigando isso e buscando isso, eu sou orientadora de trabalho de conclusão de curso e uma das coisas que eu venho percebendo é que tem alguns nós, né, acontecem algumas coisas nesse meio, mas eu tive a grata surpresa, né, quando eu fui ser orientadora de TCC, de um grupo que começou a trabalhar a superfície antes da coleção. E é justamente sobre esse trabalho que eu vou falar, né? Queria apresentar para vocês a Verônica, a Letícia e a Antônia, que estão aqui hoje junto comigo, né? Que eu pedi para elas virem para a gente poder conversar com vocês sobre esse assunto, né? Então, como eu já falei, né, a ideia aqui é abordar superfícies têxteis e elucidar, né, de que forma a imersão nas pesquisas pode trazer subsídios cada vez mais importantes quando a gente está falando de uma coleção em design de moda. Então, eu acho que eu acabei me adiantando um pouco, né? Que a proposta desses trabalhos de conclusão de curso, o que ela faz? Ela resgata, então, os conhecimentos durante todo o período de estudo. A gente traz a imersão nas pesquisas e incentiva muito a investigação e a experimentação. E aí, a manipulação dos materiais. E foi, como eu falei, nesse meio tempo, que as meninas decidiram por trabalhar a física como tema e culminou no trabalho delas a teoria oculta, a física como arte, a moda como ciência. Como é que é o formato desse projeto? Primeiro a gente tem aí a proposta de um tema, né? E elas trouxeram vários, e aí nesse meio tempo elas resolveram trabalhar com a física, e aí foram se aprofundar fizeram de fato uma imersão na física e conheceram o Marcelo Gleiser, que agora ele é locutor de um programa que vai ter no History Channel, se eu não me engano, Discovery, né? Que ele parece que ele está aqui, que ele foi para Miami, enfim, para fazer a locução desse programa no Discovery. E aí elas conheceram o Marcelo, né? E conversaram bastante com ele. Então, assim, eu fui comprovando ao longo do processo, né, que cada vez que elas iam investigando uma coisinha a mais sobre a física, mas alguma coisa a mais elas iam trazendo para a gente como subsídio, né? Aí elas entraram num subtema que também é uma exigência do projeto, tá? E elas chegaram na teoria das cordas, que justamente estuda, né, procura explicar a formação do universo. Continuaram, então, se aprofundando, e aí elas chegaram no objeto de estudo, que foram os diferentes diálogos, diferentes físicos trazem sobre essa teoria, né, da concepção do universo. Enfim, elas sabem mais desse assunto do que eu, qualquer coisa vocês, né, me ajudem. Porque acaba sabendo mesmo, né, porque se aprofunda tanto nesse universo que acaba, né, se envolvendo. O primeiro de que simetria é sinônimo de beleza e simplicidade, e o segundo de como a mesma pode ser explorada na interferência. Então elas foram trazendo informações que pudessem alimentar o projeto, tá? E aí, justamente essa conversa entre esses físicos é que trouxe para elas o que a gente chama então de conceito de criação. Então elas saíram do tema e foram andando, né, para o conceito de criação. E que aí elas começaram a traduzir simplicidade, elegância, beleza, geometria e simetria, que são propostas dos estudos da física. E como trazer isso para o design de moda. E aí foi que elas optaram, então, e elas começaram a fazer as pesquisas para ver que tipo de materiais que elas poderiam começar a usar para desenvolver esse projeto.
Então, assim, elas não começaram pelo desenho. E muitas vezes a gente começa pelo desenho mesmo, né? Vou desenhar primeiro para depois chegar lá na minha coleção. Não, elas fizeram o inverso. Elas começaram da superfície para aí sim chegar na coleção que elas queriam. E aí começaram então a desenvolver de fato os estudos e a manipular então essas superfícies, né? Uma das representações, elas encontraram aí uma das formas, né, que desvenda esse surgimento do universo, que é essa forma calabrial, e aí elas começaram a trabalhar com os materiais. Aqui é o poliéster, vocês começaram a trabalhar com o poliéster. Então, assim, num dado momento, elas não estavam procurando materiais nobres, que fossem, né, que pudessem representar isso. Se fosse um material nobre que representasse, ok, mas não era o caso. Elas foram para diversos tipos de materiais, nos lugares mais inusitados que vocês podem imaginar para fazer essa pesquisa, e acabaram encontrando algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, uma malha de aço inoxidável. Depois a gente vai passar para vocês, né, que é essa malha aqui. Tudo bem, elas estão fazendo um trabalho daqueles parece umas loucas, né? Mas elas pegaram essa malha e elas estão tramando essa malha. E essa malha é uma malha tricotada de aço inoxidável, né? Que aí vocês podem até contar melhor como é que vocês descobriram essa malha e da onde ela apareceu, né? Porque assim, isso aqui, ó, são esses pequenos rolos, né? Elas podem ir passando, mostrando para o pessoal. Eu pensei nisso, de ir passando, né? Onde que você é tubular, é legal para ler tubular. Olha, é fantástico isso, até para fazer tá dando ideia, né? Então, assim, isso foi uma maneira que elas encontraram, que não é usado em um processo de destilação de petróleo, um processo chamado demister. Empresas como a Petrobras utilizam esse tipo de malha e ela é usada tubular, assim, ela não é aberta. Mas ela cobre na verdade, é para filtrar. Comecei a achar isso no mercado. Não foi nem no mercado têxtil, né? Elas, na verdade, elas começaram a pesquisar em todos os tipos de lugares. Elas mergulharam mesmo dentro dessas pesquisas e acabaram encontrando essa malha, né? E aí, essa pesquisa, né, na verdade, que elas fizeram foi o que acabou culminando nessa manipulação desses materiais e levou elas também para a molagem, né? Que foi aí que a gente começou então a descobrir, explorar, né, essas formas nas dimensões do próprio corpo. Então isso facilitou também a gente a sair então da superfície para poder ir para a coleção, né? E aí tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, né? Elas foram percorrendo esse processo, foram experimentando, né? E aí elas começaram então a desenvolver a própria coleção, né? Que é essa coleção que é uma exigência do projeto e que a gente faz no meio do ano, que elas fizeram agora, apresentaram 3 peças que a gente vai mostrar para vocês agora no meio do semestre, e elas têm outras 5 que elas têm que desenvolver até o final do ano para poder apresentar o TCC, né? Então, a gente percebeu que o caminho foi inverso. Aqui a gente mostra, então, né, que depois da molagem é que elas desenharam os croquis, né? Primeiro houve esse caminho, né, de desenvolver as superfícies mesmo. Se quiserem passar no restante das peças, o pessoal pode ver, né? Mas tem uma peça lá em cima que está vestida, né?